Fala galera, beleza? Já deixa o like aí, se inscreve no canal porque vamos agora ver aqui o jogo aberto com a Renata Fã, com o Cicinho, Ronaldo Giovanelli, que vai trazer tudo sobre a estreia do Flamengo aí no Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes. Vamos ver agora as informações, notícias e muito mais. Tem também aí repercussão da saída do Gerson também, né? Então deixamos os créditos na descrição e vamos agora acompanhar tudo sobre o Flamengo de hoje. Vamos ver. Vamos lá pro YouTube mudar o assunto, falar do Mundial, falar da Copa do Mundo de Clubes, notícias dos cariocas e o Flamengo sem jogar se deu bem na Série A, que coisa. Tá chegando a hora. Vai começar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Botafogo vai ser o primeiro carioca a estrear no torneio. Domingo, o Alvinegro encara o Seattle Sounders, às 11 horas da noite. Disputar um grande campeonato como é o Mundial, sabemos o quanto é importante e tenho certeza que estamos nos preparando da melhor forma, que possamos chegar, estrear bem, conseguindo sair com a vitória, que eu acho que é o mais importante para nós. O Lumen Field, estádio que vai receber a partida, é também a casa da equipe adversária na MLS. O gramado antissintético precisou ser substituído pelo natural, por recomendação da FIFA. Hospedado em Santa Bárbara, na Califórnia, o Botafogo vem fazendo a preparação para a partida em um resort de luxo, com vista para o Pacífico. Os treinos duram cerca de 2 horas, todos os dias na parte da manhã. Ainda sem esboçar a equipe titular, Renato Paiva terá o elenco completo à disposição, com o retorno de Savarino da seleção venezuelana e a chegada de Joaquim Correa. Do outro lado do país, em Nova Jersey, o Flamengo faz a preparação para estrear segunda-feira, às 10 da noite, contra o Esperance da Tunísia. Apesar dos protestos da torcida no embarque para o Mundial e a base salarial já acertada com o Zenit da Rússia, Gerson segue sendo assunto nos bastidores do clube. Nesta quinta-feira, José Boto, diretor de futebol do Flamengo, falou sobre a situação do meia rubro-negro. Está motivado para jogar este Mundial e depois, se joga ou não, isso já não é uma decisão minha, é uma decisão do técnico, mas está aqui, como todos os outros 31 que estão aqui, pronto para o técnico os utilizar. No primeiro treino em solo americano, Arrascaeta e Alexandro foram poupados da atividade para manter o controle de carga muscular, depois de terem defendido as seleções de Uruguai e Brasil nas eliminatórias. O primeiro dia de trabalho foi marcado também por trotes a Jorginho, único reforço do time para a competição. O Fluminense é a equipe brasileira que terá mais tempo para trabalhar. Além de ter sido a primeira a pousar nos Estados Unidos, o tricolor só entra em campo na terça. Só que tem o duelo mais difícil na estreia. Enfrenta o Borussia Dortmund. Eles são os melhores times do mundo, os melhores jogadores do mundo. E a gente precisa encarar com muita seriedade. Para a estreia tricolor, a principal novidade é Germancano. O atacante argentino está recuperado da lesão ligamentar no joelho e até participou da vitória por 6-2 em um jogo-treino disputado pela equipe. Cano balançou as redes 2 vezes. O Rodeiro já rodou muito, né? A gente rodou, ele falando sobre nossa programação aqui, foi bem bacana. A gente rodou sobre o Rodeiro. Lodeiro. Ah, o Lodeiro, aquele? Lodeiro, rodamos sobre o Lodeiro. O Botafogo, eu estava entendendo Rodeiro. Lodeiro. Muito bem. Vamos falar do Flamengo. Temos o Boto? O Boto falando sobre o Mundial de Clubes e falando também sobre Gerson. Atenção, vamos lá. Até o momento, o Gerson é jogador do Flamengo, como disse, com todos os direitos e todos os deveres dos jogadores do Flamengo. Está motivado para jogar este Mundial e depois, se joga ou não, isso já não é uma decisão minha, é uma decisão do técnico, mas está aqui, como todos os outros 31 que estão aqui, pronto para o técnico os utilizar. É muito difícil fazer essa comparação, porque muitas vezes não é a qualidade do elenco, mas as competições onde estão inseridas que são menos ou mais exigentes. Eu não tenho dúvida que o elenco do Flamengo, competido numa Premier League, lutava pelos primeiros lugares. Mas tinha que estar habituado a jogar àquele ritmo, que é uma coisa que não está. Nem o Flamengo, nem o Palmeiras, nem o Botafogo, nem o Fluminense. Portanto, é muito difícil colocar, em termos de ranking,
onde é que está o elenco do Flamengo? Em termos de qualidade, está com certeza numa primeira prateleira. Tá aí, primeira prateleira, o Flamengo de tanta gente. Quem que está com a gente? É o Mendel Bidlovski? Ah, sempre bem-vindo. Grande Mendel, bom dia, amigo. Tudo bem? Traga, por favor, as informações do Flamengo. Tô vendo o escudo rubro-negro lá atrás, Mendel. Bom dia. É isso mesmo, bom dia Abel, bom dia a todos. Escudo rubro-negro aqui na Stockton University. A universidade tem recebido os treinos do Flamengo. O Flamengo treinou aqui ontem, no dia da chegada aqui nos Estados Unidos. E hoje mais um treino aqui na Stockton University, pensando, claro, na estreia do Mundial de Clubes na próxima segunda-feira contra o Esperance da Tunísia, jogo na Filadélfia. A gente viu aí o José Boto falando sobre o Mundial de Clubes, sobre essa questão, né, que muita gente fica conjecturando. Qual que é a diferença de nível, né, do futebol europeu para o futebol brasileiro? E aí o José Boto bem realista, né, claro, com confiança que o Flamengo faça um bom papel no Mundial de Clubes, mas sendo bem realista também sobre essa relação entre o futebol europeu e o futebol brasileiro. E falando, claro, sobre o Gerson. O Gerson tem sido o tema aqui do Flamengo nos Estados Unidos. Ele, com essa iminente saída para o Zenit da Rússia, já tem um acerto do staff do Gerson com o clube russo. Só falta o Zenit pagar a multa, 25 milhões de euros, para a quebra de contrato para ter o jogador. Bom, no treino de ontem, a novidade foi a presença do Plata. O Plata voltando aos treinos depois de se recuperar de um edema no joelho. Tem treinado normalmente, deve estar à disposição do técnico Felipe Luiz para essa estreia no Mundial. O De La Cruz segue no trabalho de fisioterapia, existe até expectativa, talvez ele retornasse no treino de hoje. O treino ainda não começou, mas pelo que apurei aqui, ainda não deve voltar hoje ao treino nos gramados o Nico De La Cruz. Arrascaeta e Alexandro foram poupados do treino de ontem, mas nada que preocupa, apenas um controle de carga desses dois jogadores. Hoje estarão normalmente no treino aqui na Stockton University. Um clima bem agradável. Daqui a pouco os jogadores entram em campo aqui para o treino aqui nos Estados Unidos. A gente pode voltar então durante a programação com esse treino dos Estados Unidos aqui em solo americano. Abel. Boa, muito obrigado, Mendel Bidlovski. Lá ao vivo dos Estados Unidos, acompanhando o Flamengo, que estreia na segunda-feira, professor, contra o Esperance da Tunísia, depois enfrenta o Chelsea. Termina contra o Los Angeles. É isso aí. Caminho, não pode escolher caminho, mas é outro adversário de pegada, né? Outro adversário que pega, o Flamengo tem que jogar. Esperance? O Esperance é um time que morde. Então tem que ficar atento a isso. O caso do Gerson não é, o Boto falou, né? Não é uma exceção. Aliás, não é só coisa de brasileira. Eu estava comentando aqui com o Eugênio Mastantuono do River, que é a grande revelação, também já está vendido para o Real Madrid. A gente já tem o caso do Estevão, tem o Hamed Kamerha também está indo. Então, isso daí, todo mundo... São três no Botafogo, né? Agora, no caso do... É que o do Gerson está mal conduzido. O Gerson Você vê que o Igor Jesus foi homenageado pela torcida, né, do Botafogo no último jogo no Newton Santos, pegou bandeira, tremulou, todo mundo bateu palma, todo mundo fez festa. Beleza, você vai jogar o Mundial e vai embora. No Flamengo, a coisa está encrespada, difícil. E está distante da torcida já há um tempo, né? Porque teve data FIFA, ele servindo a seleção brasileira e as coisas acontecendo nesse período, né? Então... Eu acho que tudo é a maneira como você conduz o processo. Total. E fora isso, Mendel falou de controle de carga. Se tem um time que tem que controlar a carga, é o Flamengo, né? Porque são jogadores que ainda, em geral, têm as suas seleções. Qual a pergunta anterior aqui? A perspectiva do Flamengo? Passar no grupo, pelo menos em segundo, e aí vamos vendo os mata-matas, até onde dá. Eu acho que a perspectiva da maioria dos... Não digo a maioria dos brasileiros, que é mais para Flamengo e Palmeiras, né? Chegar às quartas, se der semifinal, ótimo. Só? Eu acho que sim. É o que temos? Eu acho que é o que temos, porque do outro lado temos os europeus. Temos o PSG, eu acho que chegar às oitavas, se chegar às quartas, está ótimo. Então. Só? Semifinal eu não vejo o clube brasileiro chegando. Então, mas aí é o supra-sumo, né? Então tem que se esgoelar para chegar nas quartas de final. Depende do caminho também, né? O caminho às vezes pode... Eu fico na dúvida quanto ao jogo físico mesmo, intensidade. De como os europeus eles podem
colocar isso à prova contra os times brasileiros, porque assim, a gente tem o nosso recorte aqui, e o Boto até fala, né, nessa entrevista, que o Flamengo brigaria pelas primeiras posições de Premier League. Eu acho que quando você tem a situação de Premier League, por exemplo, de pontos corridos, você até pode, de fato, incomodar ali, como o Nottingham Forest incomodou nessa temporada, mas depois também foi perdendo fôlego. O nível que esses clubes europeus eles podem levar para essa partida, para essa parte física do jogo, talvez no caso do Flamengo me preocupa um pouco ali, né? A gente já viu, até com o Felipe Luiz, o Flamengo sofrer, né, de sustentar essa parte física do jogo durante os 90 minutos. Você tem jogadores que às vezes passam por essa condição. O Arrascaeta está num momento espetacular da carreira dele, voltando a marcar, a ser importante. Então, acho que você sustentar esses embates físicos até chegar a uma final passando, talvez, pelos europeus, me preocupa. A qualidade técnica eu acho que tem. Eu acho que, assim, dá para você brigar tecnicamente. Um Flamengo, um Palmeiras, o Botafogo está no seu dia, né, excepcional ali. Falo de Flamengo e Palmeiras pelas circunstâncias de trabalho. Mas você sustentar esse jogo físico com as suas principais peças, aí eu tenho minhas dúvidas. Diga, professor. Quanto mais brasileiros avançarem, melhor para os próprios brasileiros. Pegar adversários mais caseiros. O grupo do Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras, muito provavelmente, vai pegar, na próxima fase, vem se classificando, ou o PSG ou o Atlético de Madrid. Mas se o Botafogo surpreende e cruza um Botafogo e Palmeiras, aumenta a possibilidade de ir avançando. Mas é uma combinação muito... É contar muito com essas combinações, né? O Flamengo é um dos times sul-americanos mais próximos, ou o time sul-americano mais próximo do futebol europeu ou não? A Mari disse agora há pouco, na sua visão, que o Palmeiras está melhor preparado, né? Uhum. Para você, professor. Eu acho que como estrutura, sim. Prova dos negócios que o Flamengo vem fazendo. Agora tem toda essa questão, né? Da condição física, da condição técnica. A gente fala muito da diferença técnica entre os times europeus, mas a física vai pesar muito numa competição como essa. Estava lembrando, entre os times que ganharam Libertadores nos últimos anos e foram para Mundial, os que enfrentaram um europeu que não tiveram aquela discrepância tão grande, aquela diferença tão grande de performance em final, se eu não me engano, foram o Flamengo contra o Liverpool e o Palmeiras contra o Chelsea. Não é? E o físico pesou muito contra o Palmeiras naquele jogo contra o Chelsea. Mas aqui foi um jogo em que o Palmeiras jogou defensivamente, né? Muito mais do que ele joga aqui. Exato. Jogou trancadão lá atrás, não vai, o Rony de lateral direito e tal, trancadão, quase levou para os pênaltis. E ok, é honesto que seja assim. Não levou para os pênaltis por um pênalti, né? Para o Chelsea. Cada um joga com as armas que tem, e aquelas eram as armas do Palmeiras naquele jogo, e ele quase alcançou um objetivo. O Flamengo em 19 não é o Flamengo de hoje. Restam Arrascaeta, Bruno Henrique e Gerson, que está saindo também. Felipe Luiz era jogador, hoje é treinador. Então é outra realidade, é outro time de futebol. Sim, ali o Flamengo teve uma atuação mais interessante, a famosa frase que ficou marcada, né? Chegou à final, porque tem muitos sul-americanos que têm ido e nem na final chegam. Uhum. Não, e levou para a prorrogação. O Flamengo e o próprio Palmeiras. Foi para a prorrogação com o Liverpool. O grande Liverpool do Jürgen Klopp, né, com grandes jogadores em campo. E acabou tendo até uma chance no finalzinho de fazer um gol com o Lincoln, que hoje está no Atlético. A frase que você ia falar era jogou de igual para igual. Eu ia falar, você me interrompeu. Desculpa. Mas a frase que ficou famosa naquele jogo de igual para igual. E depois a gente já teve depoimentos, né, do Salah, do Mané, falando que foi um jogo que exigiu mais do que eles imaginavam e tal. Só que não é mais o mesmo Flamengo. Não é. É outro time. É um bom time de futebol. Só que eu não concordo com essa declaração de que se jogasse Premier League estaria entre os primeiros e tal. É uma outra realidade, é um outro mundo. São situações... Se você jogar no calendário da Premier League, sabe? Diferente do calendário do futebol brasileiro. Se você entender as dinâmicas de jogo lá, que tem a ver também, até, com questões climáticas. Uhum. Sabe? São
adaptações diferentes. A diversidade que tem os times de Premier League, são times multinacionais, com jogadores asiáticos, jogadores africanos, jogadores europeus mesclados com americanos, né? Americanos que eu digo da América do Norte, Central ou do Sul. Então é uma fotografia diferente do futebol que se pratica aqui no Brasil. Então, ele falou que ficaria entre os 6 primeiros na Premier League, foi isso? Ficaria bem posicionado, não sei se foi exatamente entre os primeiros ali. Não é simples, né? A dinâmica é outra. O Flamengo é um excelente time de futebol para a nossa realidade brasileira e sul-americana. A intensidade é diferente, o jogo e tal, mas tem muitos times, os times pequenos, que tecnicamente são fracos. Tem. Na Europa inteira. Mas ainda assim vai jogar com eles. Vai jogar com eles a Vera. É porque nós... A gente, às vezes, eu estou me incluindo, todos nós costumamos nos guiar por... Inter de Milão e Barcelona, realmente 2 jogaços, muitos gols, nível técnico lá em cima. Mas tem muito também... Claro, você tem aí muito Valladolid, tem muito Belenenses. Mas a Premier League já começa com um Big Six, em condições normais. O Flamengo teria que apear para entrar na teoria. E muito Coventry. E nessa temporada, o Big Six teve 2 que ficaram lá embaixo. Então. O Tottenham foi o primeiro a não ser rebaixado. Pois é. O último, né? O último a não ser rebaixado. O United não tá ali em cima, coladinho. Mas, né? Coladinho o United. Você tem hoje times como o Forest, como o Aston Villa, que é tradicionalíssimo, como o Brighton, que chega lá em cima, como o Newcastle, que virou um novo rico, que estão brigando lá em cima. A parada ali é duríssima. Agora, quanto a nível de jogo, a nossa prioridade sempre, no nível de clubes, é muito mais o resultado. Inclusive, no tempo do tiro mais curto, como é que Corinthians, Internacional e São Paulo, só para ficar nos 3 que ganharam o velho Mundial, conseguiram esse Mundial? De uma forma muito reativa. Os 3. E só podia ser assim. O Inter ia encarar o Barcelona, o São Paulo ia encarar o Liverpool, mesmo o Corinthians ia encarar o Chelsea? Não, né? Então, a prioridade é resultado. Não tem... A realidade, o nosso mundo hoje é outro seus mundo. goleiros, principalmente São Paulo e Corinthians. Até porque se você pega o top 5 de Premier League, como terminou, né, com o Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City e Newcastle, o Flamengo tira quem ali para entrar? Difícil. Para brigar entre os primeiros, porque é isso que ele fala, brigar entre os primeiros. É por isso que eu perguntei se ele tinha falado 6. Brigar entre os primeiros. Podia ter falado 10. Talvez, Primeira tela. Primeira professor. página, eu acho que é por aí. Brigaria por Conference League. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado, Mário, professor Celso Zelt. Galera, esse foi o vídeo aí, né? Vocês viram bastante sobre Flamengo, né? Flamengo que vai ter a saída do Gerson, assim também como vai ter a estreia aí contra o Esperance da Tunísia pelo Super Mundial de Clubes, Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo vai buscar aí chegar o mais longe possível. Lembrando que o Flamengo vai ter o Chelsea também, que vai enfrentar na fase de grupos. E depois, se passar primeiro ou segundo, provavelmente segundo colocado, deve enfrentar nas oitavas um Bayern de Munique. Aí já fica muito mais difícil para o Flamengo, né? Enfrentar um time forte assim. Mas a gente não desacredita, né? A gente acha que sempre dá. O time do Flamengo é bom, então se tiver um dia ali muito inspirado, tiver todo mundo fazendo o máximo que pode, pegar um dia que o Bayern não tiver tão assim inspirado, o Flamengo pode conseguir, né? Porque é um desejo, claro, né? Chegar o mais longe. Ser campeão já é complicado, porque tem vários outros clubes ali. Você conseguir passar das oitavas, quartas, semifinal e vencer ainda, difícil, né? Porque tem Real Madrid, Manchester City, PSG, Inter de Milão, Atlético de Madrid e o próprio Chelsea também, né? Bayern de Munique. Enfim, são muitos times, então é difícil a gente imaginar. Mas a gente espera que chegue pelo menos às oitavas, quartas vai ser um sonho. E o Flamengo tem capacidade para isso. Esse foi o vídeo, agradecemos a vocês, deixa o likeão aí, até o próximo vídeo.